Estamos aqui para mais uma aula, a aula número 3 da revista Cremos. Será a aula Cremos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos aqui saber de como ele viveu, a sua divindade, o que ele passou, né? Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz e pai da eternidade. Quantos adjetivos podemos, afirmar sobre a pessoa de Jesus? Estudar sobre Jesus, a segunda pessoa da Trindade, além de nos aproximar mais de Deus, também enriquece os nossos conhecimentos sobre o Deus verdadeiro e o seu Filho. E a vida eterna é esta: aqueles que conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17:3. Por isso, o Senhor Jesus é o tema central do estudo dessa aula. Vamos para o texto e o versículo em destaque. O texto bíblico está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. E o versículo bíblico está em João 1,15. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele de quem eu disse: Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. João 1,15. Vamos para o texto bíblico. Só colocar aqui. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Aqui. João, capítulo 1, versículo do 1 ao 18, certo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a sua luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram, não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne,
nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele a quem eu dizia, que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram, pois, por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Até o versículo 18. E no texto bíblico, vamos aprender sobre este verbo que se fez carne. No versículo 1, aqui João começa seu evangelho denominando Jesus de o Verbo, que no grego significa logos. A palavra de Deus personificada em Jesus. As Escrituras falam que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus. Assim como as palavras de um homem revelam seu coração e mente, assim também Cristo, como Verbo, revela a mente e o coração de Deus. Vamos ler Hebreus 1. Hebreus capítulo 1. Hebreus. Hebreus capítulo 1. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelo profeta, nos falou nestes últimos dias pelo Filho. João nos apresenta 3 características principais de Jesus Cristo como Verbo. Primeiro, relacionamento entre o Deus e o Verbo. Cristo existia com Deus, distinto, mas em comunhão com Deus. Cristo, mesma natureza de Deus, mas era Verbo de Deus. Vamos ler Colossenses 1. Vamos lá, Colossenses. Colossenses. Cadê os capítulos? 19.
porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus como verbo, né, que habitou entre nós. Ele como Logos estava com Deus e era Deus, né? Estava em comunhão com Deus e tem a mesma natureza de Deus. Segunda característica, por intermédio de Cristo, que Deus criou o mundo. Colossenses, de novo, Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas existem, né? Por causa do verbo. Terceira característica, o relacionamento entre o verbo e a humanidade. Mas sem pecado entrou no mundo pela porta do nascimento humano. Vamos ler João 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O versículo 2 nos diz: ele estava no princípio com Deus. Cristo não foi criado, ele é eterno. Sempre esteve em comunhão com o Pai. Vamos ler Marcos 1. Jesus, Marcos 1. Marcos 1, 11 e 12. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, a quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aqui nessa parte o que me chamou a atenção foi que quando Jesus foi batizado por João, né? Logo saiu da água e viu os céus abertos e o Espírito e a pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, né? Que dizia: Tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Então aqui é onde a gente vê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem ao mesmo tempo, né? No meu entender, né? Aí, o Filho sendo batizado, o Pai, né, diz, em quem me compraz, né, se alegrando pelo batismo do Filho, né, e logo o Espírito Santo o impeliu ao deserto. Então, são 3 ações, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso me chamou muita atenção. Aí o versículo
4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, Cristo, a luz do mundo. As trevas não compreenderam. João 8:12. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No versículo 12, mas todos os quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. O homem tem o direito de se tornar filho de Deus com a fé salvítica. E após este ato deve haver, da parte do pecador, uma ação contínua de crer. Então, quando nós aceitamos Jesus, né, pela fé salvítica, nós temos que ter um ato, né, uma ação continuamente de crer. Como é esse crer? Na atitude, em nossa atitude, na santidade, em amar, em servir. Né? Que, o verbo crer, que é no grego, pisteusin ou pistel, é um particípio presente ativo, indicando a necessidade da perseverança no crer. Hebreus 3:14. Vamos dar uma olhadinha. Hebreus, Romanos, Coríntios. Hebreus 3:14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, o crer é um verbo em ação, né? É um particípio presente ativo. No versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo unigênito não significa que Cristo foi um ser criado. Refere-se ao seu relacionamento exclusivo com o Pai, unigênito. Cristo, o Deus eterno, tornou-se humano. Nele se uniram a humanidade e a divindade. Então, Jesus, humano, mas também divino. No versículo 16, e todos nós recebemos também a sua plenitude com graça sobre graça. A verdade já não está oculta nas prefigurações, como era nos casos do sacrifício, graça sobre graça. No 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque antes a salvação era graça sobre graça, era sobre os animais, né, serem sacrificados. Mas agora, através de Cristo, a graça e a verdade estão disponíveis no mais alto grau. A graça e o poder de Deus são mais eficazes, pois é o poder, a presença e a bênção que experimentam os que recebem a Cristo. Recebemos o Espírito Santo e da graça de Deus que representa o nosso espírito e nos recria segundo a imagem de Cristo.
Então, assim, quando nós recebemos a Cristo, recebemos a graça de Deus, o poder de Deus se torna eficaz na sua presença e na sua bênção que experimentamos. E recebemos o Espírito Santo que nos faz, né, nos regenera a imagem de Cristo. Aqui nós estudamos sobre o Deus, né? O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Agora Jesus, o homem, né? Estudando Jesus divino. Agora Jesus, o homem. Ele nasceu em Belém da Judéia, sob as ordens do imperador César Augusto, dominador do maior império que já existiu, o Império Romano. A família de Jesus estava na cidade de Nazaré, que pertencia na província da Galileia, para Belém da Judéia. Então, naquela época, com o imperador César Augusto, né, fez uma contagem de quantos habitantes existiam. Então, naquela época, o lugar onde Jesus nasceu e viveu, a terra de Israel, província da Galileia, pertencia ao Império Romano. E Jesus era o quê? Filho de Maria, sua mãe biológica. Quando o anjo visitou Maria, na cidade de Nazaré, Maria era prometida a José em casamento. E quando o anjo de nome Gabriel, né, se aproximou de Maria, o anjo Gabriel veio falar com Maria, né, disse: que a paz esteja com você, Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você. O anjo falou que Maria ficaria grávida, que daria à luz. E o nome desse menino seria Jesus, que significa Deus é Salvador. Então Maria concebeu Jesus, né, no seu ventre através do Espírito Santo. Então em Belém nasceu o Salvador, Jesus Cristo, uma criança linda, foi o primeiro filho de Maria. Então, quando Jesus nasceu, ele veio para uma missão. Que missão foi essa? Vamos ler Lucas 4. Vamos lá, Lucas 4. Do 17 ao 21. Aqui é uma cena em que Jesus entra no templo. Lembra que Jesus foi batizado, que eu falei da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ação dos três, né, ao mesmo tempo. Então Jesus foi levado ao deserto, né, para ser tentado por Satanás, né? Passou 40 dias no deserto. Quando Jesus voltou, né, ele estava em sinagoga. Chegando em Nazaré, onde foi criado, né, ele pegou um livro do profeta Isaías, no versículo 17, vamos ler.
E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, o tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui fala resumidamente qual era a missão de Jesus, né? Então Jesus, ele evangelizou os pobres, ele não escolhia quem evangelizar, né? Enviou-me a curar. Ele curou os doentes da alma, né, do espírito e do corpo. E curar os quebrantados de coração. E pregou liberdade aos cativos. Tanto os cativos da alma, como cativos, né, do homem, né? Deu vista aos cegos, tanto os cegos espirituais como os cegos naturais. E pôs em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa foi a missão que Jesus veio fazer aqui na Terra. Então, ele evangelizou os pobres, as pessoas necessitadas, alimentando tanto materialmente como espiritualmente. Libertou os cativos, com liberdade as pessoas que estavam tanto presos como presos pelo vício. Pôs em liberdade os humanos oprimidos por espíritos malignos e pelos religiosos de Jerusalém. Então mostrou o Pai de braços abertos para aqueles que desejavam dizer o sim. Por amor e fazer o bem, Jesus de Nazaré enfrentou muitas resistências. Os líderes não aceitavam as suas ações de misericórdia. Ele até curou um jovem cheio de demônios, colocando-o em estado de perfeito juízo. Isso tirava as autoridades dos fariseus. Mas Jesus sempre insistia, né? E ainda insistia em dar nova oportunidade às pessoas rejeitadas a este mundo. E contudo, depois de tudo isso, né, com as perseguições, até que mataram Jesus. No livro de Mateus, capítulo 27, do 26 ao 50, fala sobre o sofrimento, as fases do sofrimento de Jesus. Será que vamos refletir? Você tem consciência do significado da morte de Cristo para aqueles que se chamam Igreja de Cristo? Se você não tem, vamos parar e vamos analisar o que foi que Jesus passou. A primeira fase do sofrimento de Jesus. Vamos lá, são 10 fases, certo? A primeira fase, os sofrimentos físicos e espirituais de Cristo começaram em Getsêmani, né? Quando o seu suor se tornou em gotas de sangue,
né, sobre uma grande pressão. A segunda fase do seu sofrimento, preso e abandonado, conduzido perante Caifás ao sinédrio judaico, vendam seus olhos, zombam, cospem e batem na sua cabeça e na sua face. Terceira fase do sofrimento é açoitado e levado a Jerusalém, interrogado por Pilatos, novamente açoitado e levado para ser crucificado. A quarta fase, açoitamento romano. A vítima era despida, presa em uma coluna ou curvada sobre o tronco. Então, as suas mãos eram atadas e com um instrumento de tortura de curto cabo de madeira, onde tinham várias tiras de couro com pequenos pedaços, tanto de ferro como de ossos. Então, tinha duas pessoas para aceitar. Um ficava do lado direito, outro ficava do lado esquerdo. Então, os cortes eram profundos, que se viam as veias e as artérias e até alguns dos órgãos internos. Então, a flagelação era uma tortura pavorosa. A quinta fase, o desamarraram e o puseram em meio à tropa romana. Colocaram a capa, um caniço em sua mão e uma coroa de espinhos. Bateram no rosto e na sua cabeça, e a coroa penetrou profundamente. A sexta fase, levando a pesada cruz no ombro, caminhando para o Gólgota. A sétima fase, estendendo os braços de Jesus, o pregaram com um cravo de ferro quadrado pesado na mão ou no punho, né? Os cravos também penetraram na madeira, em seguida nos pés, com cravos ainda maiores do que os das mãos. A oitava fase, cheio de ferimento e coberto de sangue, com dores em todo o corpo pela posição e pelas várias horas. O braço afadigado, cãibras nos músculos, rasgaram-se a pele das costas, uma dor insuportável no peito pela compressão dos fluidos no coração. Sede e consciente do sofrimento e do escárnio. Consciente. A nona fase, o brado de Cristo, que assinala o ponto culminante do seu sofrimento pelo mundo perdido. E o seu brado em aramaico, né, que é Eli, Eli, né, lama sabachthani, né? Deus o fez sentir o peso do pecado. E a 10ª fase, Cristo sofre nas suas últimas palavras e diz: está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Mas Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, algumas mulheres como Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo de Jesus Cristo
E chegando lá, acharam a pedra do túmulo fora do lugar. Mas o corpo do Senhor não estava mais lá. De modo que viram o quê? Elas viram 2 homens vestidos de roupas brilhantes, eram 2 anjos. Aí ele falou: olha, ele não está mais aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem-se, vocês lembram que quando eu estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar ao 3º dia. Jesus foi crucificado, mas ressuscitou ao 3º dia, isto é, no domingo pela manhã, bem cedo. Então, o dia do Senhor, para celebrarmos Jesus Cristo ressuscitado. Vamos celebrar o Senhor. A Bíblia declara que a ressurreição de Jesus e seu aparecimento posterior aos discípulos foram um evento tão grandiosos que o apóstolo Paulo relata para a sua igreja em Corinto. Vamos ler. 1 Coríntios 15. Primeiros Coríntios 15, 4 e 8. E que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda e a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Então, pronto, aqui fala do aparecimento de Jesus, as aparições. Em Lucas 24, também fala da ressurreição e das pessoas que Jesus apareceu, né? A ressurreição de Cristo significa que, igualmente a Ele, ressuscitamos da morte para a vida, do pecado para a salvação, da injustiça para a justiça eterna. Ele está vivo, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós como verdadeiro advogado. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Alegre-se e se animem. Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, não se quer dizer que ele foi concebido como nós fomos. Jesus é o Filho de Deus porque ele é a manifestação divina em forma de ser humano.
No começo, aquele que é a palavra, ele já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Ora, Jesus é a palavra divina em forma humana, a pessoa mais gloriosa da Bíblia. A Bíblia declara Jesus como filho de Deus, mas o essencial é que em seu coração ele seja Senhor e Rei. Você conhece Jesus? Você sabe qual foi a missão de Jesus aqui na Terra? Você sabe o que ele passou por mim e por você? Então leia a Bíblia que você vai conhecer quem é esse Jesus lindo e maravilhoso, que era verbo, e esse verbo estava com Deus, e ele era o Deus, mas habitou entre nós. Até a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar do Espírito Santo, certo? Fique ligadinho. Faça sua inscrição no canal, tá bom? Que nós vamos ter vários estudos, certo? Que Deus abençoe. Até a próxima aula.